Olá, que bom que você está aqui mais uma vez com a gente, aqui no canal Ciência TV. Mais uma aula aí para ajudar você que é professor a usar a tecnologia no seu dia a dia, na sua sala de aula, com seus alunos e tentar melhorar um pouquinho essa qualidade de ensino tão difícil que a gente tem aqui no Brasil, né? Hoje eu vou trazer uma grande dica para você, certo? De onde você pode encontrar alguns aplicativos de educação para facilitar principalmente a sua vida. Não estou nem dizendo necessariamente no aprendizado do aluno. Sim, temos aplicativos disponíveis para isso, mas que pode te ajudar no dia a dia, de gerir a sala de aula, de gerir um monte de coisa, ok? Bom, pouca gente sabe, mas o Chrome, o navegador do Google, não é apenas um navegador para você utilizar abrindo página de internet, assistindo vídeo no YouTube. Ele é um pouco mais do que isso. É um pouco mais a ponto de ter se tornado um sistema operacional. Alguns computadores vêm equipados já com esse sistema operacional que é o Chrome OS. Não é o caso aqui, estamos falando do próprio navegador, ok? Então, quando você está utilizando o Chrome, se você digitar isso daqui, ó, https://chrome.google.com/webstore, você não precisa nem de isso aqui, ó. Vou até tirar isso daqui, vou dar um enter aqui, pra gente voltar aqui, ó. Ele vai automaticamente para cá, certo? O que é o Chrome, além de um navegador? Ele consegue rodar aplicativos desenvolvidos para ele mesmo, tá? E a Google, ele mantém uma web store, ou seja, uma loja na internet, que disponibiliza dezenas de milhares de aplicativos, certo? Então, quando você entra nessa página aqui, você vai estar vendo aqui, ó, centenas, tá, de aplicativos que podem ser utilizados dentro do próprio navegador. Eu utilizo alguns deles, certo? E eu queria trazer isso como dica para vocês. O mais interessante é que existe uma categoria específica para a educação. Então, se você olhar aqui, ó, tá? Claro, a gente tem problemas, sempre vai estar em inglês isso, tá? E muitos dos aplicativos eles não têm tradução ainda, tá? Esse é um grande inconveniente. Mas já é um bom começo, ó. Então, se eu clicar aqui nessa guia de educação, eu tenho, tá vendo aqui, ó, fontes acadêmicas para família, né, para línguas estrangeiras, né, professor e ferramentas de administração. Então, só de clicar aqui em educação, já me trazer centenas de aplicativos que podem ser utilizados para educação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma tabela periódica, correto? Tem aplicativos de tradução, tem muita coisa para a área de idiomas mesmo, tá vendo? Tenho aqui, ó, um programa de anatomia. E quando você deseja conhecer um pouco mais sobre esse programa, o que ele faz, se ele é gratuito, se ele não é, você clica aqui que vai abrir essa janela. Essa janela, nessas bolinhas aqui, ó, ele vai trazer imagens e até mesmo vídeos do programa funcionando. Então, ó, a primeira bolinha é uma imagem da tela, tá vendo aqui, ó, para você ter uma ideia de como ele funciona antes de instalar. Ó, que interessante esse programa aqui, certo? E aqui você pode fazer uma apresentação, rodar aí, para você conhecer um pouquinho melhor, ok? Eu vou parar aqui, e aí eu vejo aqui, ó, esse aplicativo ele é gratuito. Ok? Se eu clicar aqui, ele vai pedir para instalar, tá? Eu não vou instalar esse, eu vou instalar um outro que eu deixei selecionado aqui, pré-selecionado, que eu também não conheço, quero conhecer junto com você, certo? Então, ó, rodando aqui para baixo, a gente vai ver que tem um monte de aplicativos, vários. Então, deixa eu achar um aqui que me interessa. Era uma tabela periódica, não era aquela primeira lá em cima, tá? Ó, antes de instalar o que eu queria fazer um comentário sobre esse aplicativo, sobre o Schoology. Na verdade, não é só um aplicativo, é um sistema baseado na internet e eu vou gravar alguns vídeos específicos sobre este aplicativo. Quem já trabalhou com Moodle vai ter um pouco mais de facilidade. Imagine todo aquele ambiente complicado do Moodle, certo? Facilitado. Você abre a sua conta como professor, cria suas turmas, aí cada aluno se inscreve no site também do Schoology, e você passa o seu código daquela turma para os alunos se matricularem, né? Então você tem lá um primeiro ano do ensino médio. Então você passa um número de série que é gerado quando você cria a turma, você passa para os alunos, esses alunos solicitam uma matrícula nesse seu curso, você aceita os alunos e lá você tem todo um ambiente de aprendizagem. Com provas que você pode fazer online, questionários, um monte de coisa, mas eu vou deixar isso aí para a gente discutir mais tarde, tá? Numa aula específica sobre o Schoology, que é muito, muito interessante
e gratuito. Isso que é o mais legal dessa coisa toda, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Vamos achar lá aquela tabela periódica que eu estava procurando. Obviamente ela já desapareceu. Gostaria também de fazer um comentário sobre esse aplicativo aqui, para quem é professor de biologia, o Biology Pop, certo? Então ele traz, na verdade, um pouco mais de texto, algumas coisas de animação, tá? Então tem aí um conteúdo, infelizmente, em inglês também. Então para quem tem um pouquinho mais de entendimento de inglês, vai se entender muito bem com isso aqui. Algumas coisas de matemática também, uma calculadora de frações para ajudar nas aulas de matemática, basta instalar. Bom, eu não estou achando, eu acho que passei um ali em cima. Deixa eu ver se está aqui por perto, porque ele vai mudando automaticamente. Se não está por aqui, eu vou... Achei um de Biology Games. Isso aqui também é interessante, são vários joguinhos sobre biologia, para montar uma célula, você posicionar ou determinar o nome de cada organela no seu respectivo lugar, né? Identificar os órgãos aqui num sapo, enfim, contar células sanguíneas, né, fazer uma avaliação, uma cirurgia, dá para brincar, fazer os alunos interagirem muito mais com o conteúdo. Então eu vou voltar lá, eu vou instalar aquele outro que eu vi, sem problemas. Onde está? Aqui em cima. Ó, tabela periódica de elementos, certo? Então eu quero, vamos supor que o aplicativo que eu desejo instalar seja esse. Vou dar uma olhada aqui nas imagens que tem. Vamos supor que eu tenha me interessado. Eu estou conectado com a minha conta do Gmail. Vou clicar aqui em Free, adicionar. Quando adiciona, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir uma nova aba e aqui aparece todos os aplicativos que você tem instalado aí no seu Chrome. Por exemplo, eu tenho isso aqui, que é uma de célula de levedura, tem algumas coisas de geografia, de matemática, biology games, né? Então, eu quero abrir esse aqui, Periodic Table of Elements. Eu vou abrir e o aplicativo já está rodando aqui no meu próprio navegador. Vamos ver como ele funciona? Por exemplo, que eu quero conhecer, deixa eu ver aqui, ó, ficou uma mãozinha, deve ser um link, o átomo de cobalto. Olha que interessante, ele está trazendo aqui, ó, pra gente algumas informações sobre o átomo de cobalto, como a configuração eletrônica, qual é a fase que ele se encontra, provavelmente na temperatura ambiente, ponto, né, de fusão, ponto de ebulição, né, enfim, outras coisas aqui, um link para abrir sobre esse elemento na Wikipédia, certo? Interessante, tabela periódica, traz os valores que a gente precisa, número atômico, número de massa, né, as famílias, né, tudo aquilo que a gente precisava. Tá vendo? Então esse aqui é um aplicativo simples que a gente pode estar utilizando. Vamos supor então, ó, e aonde que eu consigo acessar esse aplicativo depois que eu instalei, né? Vamos supor que eu tenha fechado aqui, certo? Vou fechar aqui, eu vou abrir uma nova aba e eu tenho este botão, para quem está com o Chrome atualizado, tem esse botão de aplicativos aqui, ele vai trazer todos os aplicativos que estão instalados no computador. Olha quantos aplicativos eu tenho instalados, como por exemplo, para você que é professor de física, de matemática, de química, gerar equações, você salva isso depois como imagem, tá? Então uma equação, uma reação química, você pode fazer tudo por ele aqui, certo? Eu tenho mais aplicativos tocando aqui, que são os outros que eu tinha, então eu posso voltar para cá, né? Por exemplo, se eu quisesse abrir esse aplicativo, ele vai carregar aqui. Eu tenho diversos joguinhos para trabalhar com os meus alunos, são jogos de matemática. Isso aqui, na verdade, são aplicativos que eu instalei para fazer um teste, para conhecer um pouco mais, né? Tem esse aqui que é interessante, né? Sobre o corpo humano. Então, você vai ter uma análise em 3D dele, né? Então, deixa eu ver uma demonstração aqui. Ele vai trazer um videozinho, enfim, de como funciona o aplicativo, você vai interagindo com ele. Ok? Bom, era sobre isso, era essa dica que eu queria te dar hoje, né? Você tem centenas, dezenas de milhares, vamos dizer assim, de aplicativos voltados para a educação, separados por categoria, tá? Então, aqui, ó, ferramentas para o professor, vai te ajudar bastante a organizar suas coisas aqui, principalmente esse Schoology. Logo, logo nós vamos voltar a conversar sobre ele, tá? Como eu te falei anteriormente. Enfim, é isso, tá? Na próxima aula, vou trazer mais algumas coisas para vocês e a gente se fala em breve. Um grande abraço. Fui!